Povo sábio de Deus, vocês estão bem? Como vocês estão? Muito bom, eu sou o Thiago de Davi, nós estamos começando mais um Direto da Fonte, seu programa de leitura bíblica diária. Todas as noites nós estamos aqui com a Bíblia King James, nesse caso aqui, a tradução King James para a nossa leitura de hoje. Hoje nós estamos no livro de Romanos, capítulo 4, e nós vamos aqui ouvir que Abraão creu e foi justificado. Você já pode aí curtir o canal, compartilhar o canal com seus amigos, com seus familiares, e você também pode gentilmente marcar o sininho para que você não perca nenhuma das nossas leituras aqui todas as noites, com a graça de Deus. Vamos lá já para a leitura. Hoje é um formato diferente. Você vai assistir o vídeo, você não vai ver a live, né? Então nós não estamos ao vivo, nós estamos com o vídeo gravado, mesmo formato, né? Só estamos aqui gravando e depois vamos postar, tá bom? 25 versículos é a nossa leitura de hoje, é VaptVupt. Portanto, que diremos sobre nosso pai humano Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se orgulhar, mas não diante de Deus. Entretanto, o que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Muito bem. Ora, o salário daquele que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, ao que não trabalha, mas crê em Deus que justifica o ímpio, sua fé lhe é creditada como justiça. Assim também Davi fala da bem-aventurança do homem a quem Deus leva em conta a justiça independente de obras. Como são felizes as pessoas que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são cancelados. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor jamais cobrará o preço do pecado. Essa imensa felicidade é destinada apenas aos que fizeram a circuncisão ou é também oferecida aos incircuncisos? Pois já afirmamos que no caso de Abraão, a fé lhe foi creditada como justiça. Em que momento lhe foi creditada? Antes ou depois de ter sido circuncidado? De fato, não o foi depois, mas antes da circuncisão. Sendo assim, ele recebeu a marca da circuncisão como um selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não era circuncidado, para que fosse pai de todos os que creem, ainda que não tenham sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a favor deles. Ele é igualmente pai dos circuncisos, que não apenas passaram pela circuncisão, mas que também caminham sobre as marcas dos passos da fé que demonstrou nosso pai Abraão antes de ser circuncidado. Porquanto não foi pela lei que Abraão ou sua descendência recebeu a promessa de que ele havia de ser o herdeiro do mundo, ao contrário, foi pela justiça da fé. Pois se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor e a promessa é nula, porque a lei produz a ira, mas onde não há lei, também não pode haver transgressão. Por esse motivo, a promessa procede da fé para que seja de acordo com a graça, a fim de que a promessa seja garantida a toda a descendência de Abraão, não somente a que é da lei, mas igualmente a que é da fé que Abraão teve. Mas ele, portanto, é o Pai de todos nós. Como está escrito: eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem Abraão depositou sua fé, o Deus que dá vida aos mortos e convoca à existência elementos inexistentes como se existissem. Abraão, crendo, esperou contra todos os prognósticos desfavoráveis, tornando-se assim pai de muitas nações, como ficou registrado a seu respeito. Assim será a sua descendência.
Sem desfalecer na fé, reconheceu que seu corpo físico perdera a vitalidade de outrora, pois já contava cerca de 100 anos de idade e que também o ventre de Sara não tinha o vigor do passado. Mas, considerando tudo isso, não duvidou nem foi incrédulo quanto ao que Deus lhe prometera, mas pela fé se fortaleceu, oferecendo glória a Deus, estando absolutamente convicto de que ele era poderoso para realizar o que havia prometido. Por essa razão, isso lhe foi atribuído como justiça. Todavia, não é somente para ele que as palavras "isso lhe foi atribuído como justiça" foram registradas, mas igualmente para todos nós, a quem Deus concederá justificação, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte para pagar todos os nossos pecados e ressuscitado para nossa completa justificação. Pois bem, assim como Abraão creu e foi justificado, assim como ele creu de todo o seu coração, mesmo já depois de idade avançada, como diz aqui, sem nenhum vigor mais, com mais de 100 anos, e aí Sara também já não tinha mais o vigor de outrora, né, como está escrito. Mesmo assim, ele não duvidou, ele creu que Deus era poderoso para fazer o que ele havia prometido. E o que veio? Isaac, sorriso, o menino sorriso, Isaac. Pois bem, então, veja só, essa questão dessa justificação que está dizendo aqui, não foi apenas para Abraão, mas hoje também nos alcança. Abraão, que foi o pai de multidões, Abraão, que é o nosso pai, segundo aqui este relato, né? Todos nós estamos aí nessa linha de descendentes. Então, quando nós paramos para analisar dessa maneira, nós entendemos que o amor de Deus, ele se estende até hoje, ele permanece até hoje, ele dura até hoje, ele não mudou em nada. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre há de ser. O que Deus faz e fará em nós temos que agradecer todos os dias. O que Deus, na sua infinita misericórdia, desde o momento em que nós acordamos até a hora que nós vamos dormir, se cada dia nós pararmos para pensar quais são os milagres diários que Deus faz em nossas vidas, nós não vamos conseguir calcular, nós não vamos conseguir vislumbrar isso aí. Por quê? Porque são muitos, é que nós não paramos para analisar, nós não paramos para pensar, nós não paramos para observar e nem sermos gratos. Então, de fato, o que houve com Abraão nesse período que está sendo narrado aqui, também acontece com nós. Nós também passamos pela mesma justificação. Então agora, porém, não mais pela justificação da lei. Que lei é essa, Tiago? A lei de Moisés, aquela lei que estava nas tábuas escritas, que Deus orientou Moisés a escrever, que os judeus seguiam ali, né, direitinho, a circuncisão, né, todos os passos ali. Mas o que está acontecendo aqui hoje, pelo que Paulo prega aqui, e vale para os dias de hoje, porque nós já estamos depois de Cristo, é que o sangue de Jesus veio para todos, incircuncisos, circuncidados e gentios. Independente se você nasceu na Groenlândia, independente se você nasceu na Coreia do Norte, aonde você quiser nascer, onde você puder nascer, aonde seu pai, sua mãe levaram você para nascer, você está sob o mesmo guarda-chuva de todos que creem em Jesus Cristo. E esse guarda-chuva é a mão poderosa de Deus, é o amor de Deus, é o amor verdadeiro, é o amor maior. Nós estaremos debaixo dos cuidados do nosso Senhor Jesus Cristo, por onde quer que andarmos, por onde quer que passarmos. Cristo veio para todos e não há distinção, não há nada que nós possamos fazer e que nós deixemos de fazer que possa impedir o agir, o mover
de Deus, o agir e o mover de Jesus Cristo. Ah, mas Tiago, então não preciso fazer nada? A única coisa que você precisa fazer, creia em Jesus de todo o seu coração. Entregue os teus caminhos nas mãos de Jesus Cristo, hoje. Faça um compromisso com Ele agora. E tudo mais Ele fará. Mas entrega de cabeça mesmo, entrega assim de coração, de corpo e alma. Mergulha nesse oceano maravilhoso que é a graça, que é o amor de Deus, que é o amor de Jesus Cristo por nós. É infinita graça. Mergulha e deixa Ele agir, deixa Ele movimentar o mar, deixa Ele movimentar o rio, deixa Ele transbordar, deixa Ele fluir. E aí você vai entender que essa justificação que vem do sangue de Jesus Cristo, que nos torna justos, né? Essa justificação, porque se a Bíblia diz não há nenhum justo, nenhum sequer, ela está dizendo assim, olha, é o seguinte, todos pecaram e todos estão necessitados da graça. Então, meu amigo, por mais que você leve uma vida certinha, regrada, bonitinha, ah, mas Tiago, eu não piso fora da linha, jamais, não, eu levo minha vida regradinha, tudo bonitinho, minhas contas é tudo em dia, minha vida é tudo certinha, eu vou trabalhar, eu obedeço o meu patrão, eu faço as minhas coisas, eu mesmo sou meu patrão, eu sou um bom patrão, eu pago bem meus funcionários, beleza, faz mais do que obrigação. Com relação a isso aí, a gente tem que viver assim mesmo, mas com Deus é diferente. Todos estão destituídos da justiça, todos precisam de Jesus Cristo, todos precisam do perdão, todos precisam ser lavados, regenerados, purificados e justificados pelo sangue de Jesus Cristo. Você, eu, o Papa, quem for, não tem distinção de pessoas, não tem ninguém na Terra, nenhum, absolutamente nenhum. O único que passou por aqui, que sobreviveu a tudo isso, de forma nobre, e veio com um propósito, foi Jesus Cristo. Só, pisou na terra, nunca desviou nem para a direita nem para a esquerda, aceitou a sua missão, cumpriu o seu propósito e foi. Só. O resto, mas o pastor da minha igreja, esquece, filhão. Pecador. Escreve, toda vez que você olhar para alguém assim, escreve na testa dele, pecador. E aí quando você olhar no espelho, escreve na sua testa assim, ó, pecador. Pronto. E seja você o primeiro, porque aí você para de olhar o pecado dos outros e cuida do seu. Vai cuidar da sua vida. Então, isso é importante para nós. Saber quem somos, saber por que nós estamos aqui e principalmente saber quem é Jesus. Conhecer Jesus Cristo, andar com Cristo, convidar a Cristo para andar conosco. A partir daí as coisas começam a clarear, as coisas começam a mudar, Deus começa a transformar o nosso caminho e a nossa alegria é incomparável. Tiago, mas então eu vou viver no paraíso na terra? Não. Mas você vai entender que existe um versículo na Bíblia que diz assim, em tudo dai graças. E aí, às vezes, vai estar caindo o mundo do seu lado. Você vai estar ansioso, nervoso. Só que aí, em um determinado momento, você fecha os teus olhos e conecta com Deus. E aí, você vai entender que naquele momento você precisa dar graças. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E todos esses versículos que parecem mágicos, né? Que parecem clichês, que todo mundo conhece, todo mundo pronuncia. Tudo isso tem que ficar escondido no teu coração, para que você se lembre exatamente dessas chaves quando o pecado vier bater na tua porta, quando o medo, quando você se sentir fraco, derrotado. A Bíblia tem chave para tudo, a Bíblia tem código para tudo. Para tudo. Então, busque a palavra de Deus, busque ler a palavra de Deus, busque conhecer a palavra de Deus, busque conhecer. E com isso, nós vamos seguir em frente. Feito? Agradeço a sua audiência, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, a sua família. Pode marcar aí no comentário se você quer algum pedido de oração, marca aí. Se você quer alguma coisa relacionada a algum estudo, alguma dúvida, escreva, pergunte, nós vamos pesquisar, vamos ler, vamos buscar informação
tá bom? Se você quiser também acrescentar alguma coisa na leitura, Tiago, eu li esse livro de Romanos 4 outro dia e pensei nisso aqui, acrescenta aí embaixo também, faz o seu comentário, tá bom? Não esquece de curtir, compartilhar, marcar o sininho e estar aqui amanhã novamente para uma nova jornada, uma nova aventura bíblica com o livro de Romanos capítulo 5 amanhã, beleza? Tchau, tchau. Muito obrigado.